Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lorenzo Barros. Eu sou o atual vice-presidente do CAFIL, Centro Acadêmico de Filosofia. Eu queria primeiro começar dizendo que é um prazer enorme ter vocês aqui. É uma grande felicidade poder estar realizando essa nossa Semana Acadêmica Integrada, nossa quinta Semana Acadêmica Integrada, junto com o PPG. Queria dar as boas-vindas a todos, desejar ótimas comunicações, agradecer aos comunicadores que estão aqui hoje com a gente, o professor Evandro, e queria agradecer também ao IFISP e a todos que nos ajudaram a realizar essa semana acadêmica, fazendo de tudo para que a gente possa estar aqui hoje fazendo essa semana acadêmica. Perfeito? Agora eu queria passar a palavra para o professor Evandro, fazer uma abertura para a gente e depois a gente dá início às comunicações. Muito obrigado. Obrigado. Evandro. O senhor que sabe, qual é a prática? Então tá, boa noite, gente. Sou o professor Evandro. Estamos quase todos aqui, não é? Eu queria primeiro parabenizar a organização da nossa sexta semana acadêmica, quinta semana acadêmica integrada, não é? Eu acho que é bastante importante a gente reforçar alguns pontos que eu acho que são fundamentais. A semana acadêmica é uma oportunidade para integrar a graduação e a pós-graduação dentro do departamento de filosofia. Isso é fundamental. E a gente encontra colegas aqui da graduação e da pós-graduação, isso é bastante salutar. Os professores também, se vocês não sabem, não é? Os professores do departamento de filosofia, a grande maioria compõe o nosso programa de pós-graduação. Então, os professores também circulam entre esses dois universos, não é? Que não são absolutamente distantes, não é? Eles são complementares. E eu gostaria de parabenizar novamente a organização, agradecer pelo esforço que vocês fazem para organizar uma semana acadêmica que é tão importante. Eu acho que isso é fundamental, uma tentativa de integrar. Quem é do Departamento de Filosofia da graduação tem a oportunidade de conhecer um pouco mais como é ser um pesquisador da pós-graduação, no mestrado e doutorado. Então aproveite essa oportunidade, inclusive, para trocar experiências com os colegas, né? Porque em algum momento os seus colegas de mestrado e doutorado, falo isso enquanto coordenador do PPG, eles estiveram não é? na posição de graduandos, nós, professores, já estivemos aí como graduandos. Então, eu acho que essa é uma troca de experiência e quem é do nosso PPG também acolhe os seus colegas que possivelmente serão colegas de vocês futuramente no mestrado e doutorado, não é? Então, essa é uma oportunidade bastante importante. O tópico História da Filosofia também, eu acho que é um tópico bastante importante em termos de abrangência, não é? A gente tem a oportunidade de percorrer a história da filosofia ao longo dessa semana, com bons debates, boas apresentações. E eu acho que isso é fundamental, isso só reforça a importância da filosofia. E espero que todos tenham um bom evento, uma boa semana acadêmica. Aproveitem bastante, tá? Tirem suas dúvidas, perguntem, questionem. E é isso. Filosofia é questionamento, filosofia é explorar o novo, aliado à nossa longa e tradicional cultura filosófica que tem ao longo dos séculos, não é? É isso, gente. Aproveitem o evento, tá bom? Obrigado pelo convite, professor. Mas eu já terminei de falar, eu vou deixar para quem vem sentar. Mas pode pegar aqui no outro. Tem outras? Então, pessoal, umas questões mais técnicas antes da gente começar. Aqui em cima da mesa a gente vai ter papel e caneta, caso queiram fazer algumas anotações. Eu vou deixar aqui já prontos os slides. Se vocês quiserem ficar de pé enquanto falo, os comunicadores, podem usar esse controlezinho aqui para trocar os slides. Só clicar no botãozinho, vai trocar, estou usando aqui como exemplo. Mas só trocar. Se quiserem usar o quadro também, a gente tem um pincel atômico e um apagador. As comunicações serão de 20 minutos, 15 minutos de apresentação e mais 5 para perguntas. Perfeito? Então eu queria dar início, chamar a primeira comunicadora, a Bianca Walter, que vai ter como apresentação o título Uma análise filosófica social à luz da vulnerabilidade digital e teorias da justiça. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Não sei se eu estou tão nervosa porque eu já apresentei esse trabalho e eu estou pesquisando um assunto que não tem nada a ver a isso. Eu não sei porque eu estou tão nervosa hoje. Mas vamos lá.
A minha pesquisa, que já faz agora algum tempo que eu dei uma parada nela e estou pesquisando alguma coisa nova, ela tem como tema, né, uma análise filosófica social à luz da vulnerabilidade digital e teorias de justiça. E meu professor orientador, professor Evandro, querido professor. Bom, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, o assunto inicial assim foi da vulnerabilidade digital, e daí eu quis associar ele a teorias de justiça na minha introdução. Bom, com o avanço, né, das tecnologias digitais a partir do século XX, que emergiram ali, mudou muita coisa na nossa vida, assim, tanto na parte política, econômica e social. E junto com esses avanços positivos, também emergiram algumas formas de precariedade e exclusão, que a gente pode chamar de vulnerabilidade, de exclusão no caso digital, que a gente pode chamar de vulnerabilidade digital. E agora em seguida eu vou apresentar algumas delas, mas antes também o trabalho ele tinha como objetivo então investigar a vulnerabilidade à luz, né, das teorias de justiça, articulando filosofia política e ética, também com dados empíricos. E também analisando esses impactos da desigualdade digital na cidadania e principalmente nos direitos fundamentais. Também discutir eles com os enfoques teóricos de Rawls, Say, Nausman e Fraser. E também avaliar os riscos contemporâneos da vigilância e da manipulação algorítmica, que eu usei Zygmunt Bauman, David Lyle e Bill Chung-Han. Acho que é assim mais ou menos que se pronuncia o nome, que a gente vai ver em seguida. Bom, essas formas de vulnerabilidade digital, como elas ocorrem? Elas estão aí no nosso cotidiano, né? E aí, algumas delas, por exemplo, a exclusão digital. E aí eu coloquei um gráfico que é do G1, do ano de 2024, ano passado, que mais ou menos tem 5,9 milhões da população, mil perdões, esse aqui é de 2023, eles não têm acesso à conexão. E 72,5 milhões de lares no Brasil, aproximadamente, têm acesso à internet. Da desigualdade de acesso e conectividade significativa. O que aqui é importante observar que a rede urbana está com 93,5% e a rede rural 78,10%. Que é se for comparar, desde o sul até o norte, nordeste, oeste, centro-oeste, a população rural sempre acaba ficando muito inferior à população dos grandes e do centro urbano. Riscos à privacidade. Não vai dar para ver muito bem aqui no meu gráfico, mas aqui eu acho que é mais ou menos esse daqui, ó, que como a porcentagem de um ano para o outro aumentou significativamente, ó, da nossa privacidade durante o acesso a algum tipo de rede social. E a vigilância e principalmente a manipulação algorítmica, ela está ligada a vários fatores, né? Por exemplo, o engajamento ali, tudo que tu curte, comenta, compartilha, né? Os algoritmos, eles sempre vão impulsionando tu para receber exatamente aquilo que tu mais assiste, aquilo que tu mais curte. Tempo de visualização também. Vai sempre te trazendo vídeos sobre aqueles assuntos que tu mais assiste e observa. O histórico de interações, a manipulação algorítmica também está sempre ligada ao tipo de conteúdo, as interações, os padrões de consumo, vai te impulsionando a tu comprar produtos, às vezes, que tu observa ali, mas tu não está muito afim de comprar. E aí depois vai sempre aparecendo para ti de novo
para te impulsionar a tu consumir aquilo. E também uma das coisas assim que é bem... eu fico bem preocupada com a questão da localização, né? Ele sempre te permite ali e ele sempre vai te trazendo a tua localização aproximada. E isso pode aparecer para vários outros aplicativos e que podem ver a tua localização e acaba tu não estando num tipo de situação vulnerável e até às vezes, muitas vezes, de risco. Também os impactos da inteligência artificial, que cresceu significativamente, 41,9%, dos anos de 2022 até os anos de 2024. E eu tentei articular essa vulnerabilidade com algumas teorias de justiça, utilizando John Rawls na questão da justiça como equidade, que ele vai propor que uma sociedade justa ela deve ser organizada de forma a proporcionar igualdade de oportunidades e garantir que os menos favorecidos eles tenham condições de progresso. E o princípio da diferença, que as desigualdades devem beneficiar os menos favorecidos, garantindo que aqueles que em piores situações tenham condições de melhoria. Esses princípios eles garantem que mesmo que existam diferenças econômicas e sociais, elas sejam justificáveis apenas se ajudarem a reduzir a desigualdade estrutural e promover o bem-estar coletivo. Como um exemplo, eu peguei o ocorrido durante a pandemia do Covid-19, que milhares de alunos da rede pública que não tiveram a mesma oportunidade de acesso, não tiveram equipamentos adequados, eles ficaram sem ter um ensino remoto diferente de várias outras escolas particulares, né, ou de pessoas que puderam ter um acesso, dizemos assim, de poder continuar seguir os seus estudos. E no caso, uma proposta, né, seria que, à luz da teoria de Rawls, seria injusto um ato institucional que permitisse que uma parcela da população tivesse o estudo e a outra não. Assim, deveria-se ter, então, programas governamentais de distribuição, por exemplo, de tablets, ampliação de banda larga, para que essas áreas periféricas e essa parcela da população que não teve esse acesso tivesse também. Da teoria da Amartya Sen e da Martha Nussbaum, eu peguei a questão das capacidades e liberdades substantivas, que elas ampliam, né, a discussão ao articular, né, propor que a justiça não deve ser apenas avaliada por bens materiais, mas por uma capacidade real das pessoas terem vidas dignas. E aí a exclusão digital, né, não é só uma carência de infraestrutura, ela também limita as capacidades das pessoas aprenderem, das pessoas se comunicarem, das pessoas terem acesso a serviços básicos, como, por exemplo, a saúde, e também exercer participação política. Um dos exemplos que eu utilizei foi o uso da telemedicina no Brasil, que nada mais é do que o atendimento médico via remoto, né? A gente sabe que, em grande parte, como zona rural, por exemplo, eu posso citar a questão da minha família, a gente sabe que é bem mais difícil tu morar numa zona rural e tu ter esse mesmo tipo de benefício, digamos assim, né? Principalmente durante a Covid-19, que acabou excluindo muito essa população. E aí eu utilizei isso como exemplo. E nessa proposta, então, a justiça ela exige não só ofertar infraestrutura, mas também dar um tipo de formação em letramento digital. Porque muitas pessoas, às vezes, parece tão simples, mas muitas pessoas, às vezes, se deparam com o celular e não sabe manusear. Não falo disso da nossa geração de agora, mas a minha mãe seria um exemplo.
da Nancy Fraser, redistribuição, reconhecimento e representação, né? Elas exigem, então, combater esses estigmas que naturalizam a exclusão digital. E representação seria demandar que esses grupos tenham voz na formulação de políticas e não só ser destinatários passivos de programas governamentais. Exemplo que eu peguei, por exemplo, implementar a inteligência artificial em serviços públicos sem consultar essas comunidades vulneráveis seria um tipo de exclusão. Uma proposta seria que esses sujeitos participassem mais, principalmente quando afetasse as suas vidas. De Bauman, Lyle e Han, riscos da vigilância e manipulação algorítmica, né? Eles alertam para essa crescente sociedade de vigilância líquida, onde os dados pessoais se tornam mercadorias, e o Han, por sua vez, ele denuncia a psicopolítica baseada na exploração algorítmica de comportamentos. Um dos exemplos é o impacto da desinformação, principalmente durante uma eleição, e uma proposta seria um diálogo entre filosofia e políticas públicas, regulamentando essa inteligência artificial, protegendo os dados das pessoas, também tendo mais transparência nos algoritmos, que são exigências de uma justiça digital contemporânea. As considerações, no caso finais, seria que a vulnerabilidade ela não é só uma questão técnica, ela é uma questão filosófica, política, e ela deve promover a emancipação política e a emancipação, e não ser uma forma de exclusão. Essas seriam as referências. E tinha um último slide. Obrigada pela atenção de todos. Eu termino com a frase do Zygmunt Bauman, que a modernidade líquida é um mundo repleto de incertezas e ambiguidades. Agora teremos 5 minutos para as perguntas. À vontade. Diga, professor. Tudo bem, boa noite. Primeiro, parabenizar pela apresentação. Eu vou perguntar porque é um tema que acaba para mim também, o que você está apresentando, né? Esse tema da vulnerabilidade digital. Né? Minha pergunta é bem, mais também do ponto de vista para esclarecer a análise, né, que você está fazendo, que você apresentou o acesso à internet, né, que são dados de fato que existem, né? Rede social, o problema dos algoritmos, tem as echo chambers, né? Essas questões que também envolvem a questão de esfera pública, depois inteligência artificial e depois faz análise normativa, com os algoritmos que vocês provam, né? E aí você mostra também a desigualdade. Então, assim, só para a gente, para entender a tua análise, para entender o que é uma vulnerabilidade digital, por exemplo, quando nós estamos dentro da internet ou dentro de rede social, que é diferente, né? Nós estamos vulneráveis de que forma? Porque aí nós estamos com uma vulnerabilidade diferente de quem tem uma vulnerabilidade de acesso a esses meios, que seria uma vulnerabilidade no sentido mais tradicional, do ponto de vista físico, por exemplo, as pessoas que não têm acesso à internet, né? Só para esclarecer como que você está pensando na tua análise. Eu pensei em algo bem mais amplo, assim, não tão ligado à rede social. Fiz uma linkada ali, mas não no sentido de ser só aquilo ali, no sentido mais amplo. Pensei em algo assim. Mais alguma questão? Diga, professor. Eu gostei muito da sua apresentação, mas eu reforço, acho, a discussão que a gente tem, acho que é uma oportunidade para você também falar um pouco mais, não é? Sobre o tema da como você entende essa ideia da própria vulnerabilidade dentro desse contexto. Uma vez que você apresenta, eu acho que eu quero que você coloque os tipos de vulnerabilidade que você tem, não é? Se você entende, por exemplo, dentro desse recorte da sua pesquisa, que é bastante interessante, você
você ter esse link entre vulnerabilidade, por exemplo, e justiça, para vulnerabilidade e elementos morais ou éticos. Se você já tem algum parâmetro sobre isso, assim, alguma ideia sobre isso, ou ainda você está só explorando conceitualmente vulnerabilidade e tal, acho que é uma oportunidade de você falar para ele. Eu acredito que se a gente, em qualquer situação, esse meu trabalho é de vulnerabilidade digital, a gente pegar um celular, a gente está vulnerável a qualquer tipo de situação, qualquer tipo de coisa. Eu tentei elencar assim, num sentido mais amplo, mas articulando algumas teorias, por exemplo, nessa questão das pessoas, por exemplo, que estão vulneráveis, mas ao mesmo tempo essa questão da vulnerabilidade também não para mim ela não tá só ligada ao digital, ela tá ligada na questão da pessoa que não tem esse acesso também, está vulnerável, que ela não tem esse acesso, na questão ali da telemedicina como um exemplo. Como hoje em dia é tão fácil, tu não precisa sair de casa, tu ser atendido por um médico, por um psicólogo, alguma coisa do tipo assim. Só que para mim seria fácil isso, poder ficar em casa ali, mas para quantas pessoas que não têm esse acesso, assim, como é difícil para eles, e eles estão vulneráveis a essa questão digital, porque eles não têm esse mesmo acesso que eu possivelmente teria, por exemplo. Então eu tentei meio que trazer essa questão da vulnerabilidade, não só apenas tu estar com o celular e estar vulnerável, mas tudo que está acontecendo ao teu mundo e tu não puder estar a esse alcance também está sendo, de certo modo, vulnerável pela questão da vulnerabilidade digital. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria só agradecer a Bianca, muito obrigado pela comunicação. Queria dar mais 2 avisos só que eu não dei no começo. Que o primeiro é, depois da próxima apresentação, a gente vai ter 15 minutinhos para o coffee break. Nosso coffee break vai estar acontecendo aqui na